Oi, Leonardo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus. Você teve a aula anterior? Tive com o professor Vanderlei. Foi bem? Graças a Deus. Gostei bastante, viu? Tá Gostei bom. bastante. Me surpreendeu porque eu não sou batista, né? Eu não sou da Igreja Batista. E, inclusive, quando eu comentei com a minha pastora, tem uma matéria que se chama História dos Batistas. Ela falou assim, vixe, vai vir da Batista também. Aí eu falei, não, é mais a parte histórica, né? A parte que vai. E o professor Vanderlei deixou isso bem claro, que vai trazer a história da igreja, um pouco da patrística, né? Um pouco aí de apologética, de heresia. Então, quer dizer, é muito abrangente e não pode ficar de fora. Exatamente. Me diz uma coisa. A sua igreja é aí no Parque do Sabiá? Não, eu congrego na Vila Carvalho. Ah, tá. Ali perto do aeroporto, um pouco para baixo do aeroporto ali. Então, porque tinha uma irmã da nossa igreja e ela mudou para o Parque do Sabiá e ela frequentava ali, a irmã Lair. 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 Ela tem uma filha que chama Lainara e tem um menino que chama Leonan. Ah, irmã Lair, mãe da Lainara de Leonan, eu conheço ela. Olha, Eu conheço ela. ela. Ela congrega na igreja dos meus pais, Aham. né, lá no Quintino Bis, na comunidade cristã eclésia da pastora Maria Helena. Isso, exatamente. É uma pastora lá. Mas é, É. mas é da mesma denominação de vocês, né? A igreja. Não, teve um episódio, né? Eu congrego na Igreja Triunfante de Cristo, do pastor Aham, Eduardo e da pastora Márcia, na Vila Carvalho. E a igreja da pastora Maria Helena era da mesma denominação, né? Lá era uma extensão do ministério. Aí, com 11 anos de ministério lá no Quintino 2, eles desmembraram da denominação. Ah, Então, tá. hoje é uma outra denominação lá. Eu sou da Triunfante de Cristo da Vila Carvalho, o pastor Eduardo e a pastora Márcia, e lá no Quintino 2, onde a irmã congrega, é Comunidade Cristã Eclésia, da pastora Maria Helena. Tá. Mas eu congreguei há 11 anos, né? O meu pai, ele toma conta do ministério lá junto com a pastora. Olha que legal, rapaz. Eu conheço a irmã Tair, eu cresci com a Lainara. Olha só. Eu que Eu batizei cresci a com... Lainara. Eu batizei a É, Lainara. Eu que batizei ela. Batizei ela e minha filha junto. Que as duas são da mesma idade. É um ano de diferença só. que legal. Nossa, que delícia. Eu gosto muito daquela família, eu gosto muito da irmã Tair, da Lainara. Gente boa. O Ronaldo Tá? não é convertido, é desviado, mas ele é gente boa. Uma pessoa de boa índole. Ele é. É assim. Vou esperar o pessoal entrar Maravilha. para a gente Tá começar, legal. né? Isso. Hoje eu vou dar só uma introdução, para vocês terem uma noção do que vai ser. Recebeu todo o material aí, né? Recebi. Essas fotos de página de livro que o senhor mandou é daquele livro da capa verde, né? Exatamente. Você tem o livro? Como é que é, perdão? Você tem o livro? Esse livro aí que o senhor mandou, não, eu vou providenciar ele. É, porque Eu estou num dia. é que eu não vou Ah, usar ele. Eu vou usar alguns capítulos dele, alguns capítulos de um outro. Eu vou usar uns 3 livros, tá? E aí aham, nem comprar. Quem quiser comprar para ter na biblioteca vai ser bom, tá? Mas eu aham. não vou usar ele todinho nesse semestre, não, tá? Eu, particularmente, eu gosto do livro físico. Eu gosto do É, livro eu também. impresso, né? E Eu, eu tenho um eu, sonho. eu não Eu tenho consigo um ler sonho. muito. Eu também não. Eu tenho um sonho ainda de ter uma biblioteca igual essa sua aí atrás aí, ó. Mas eu vou chegar lá ainda. Eu Bastante tô, coisa. começando aos poucos. Aí, como eu disse, eu estava estudando em casa com a pastora Márcia, com a minha pastora, eu É. já estava comprando alguns materiais, eu já estou montando uma biblioteca para mim aqui já.
E em dezembro agora eu fiz uma compra de comentário bíblico. Eu comprei alguns comentários bíblicos, gastei R$ 700 aí só de comentários bíblicos. Olha que bom. Então agora tem que dar uma segurada, né? Você sabe que a Vida Nova, todo final de ano, as editoras fazem assim, uma liquidação, né? Consegue comprar baratinho, livro por R$ 5, R$ 10. Toda vez que É, tiver, toda vez que tiver promoção, eu vou estar passando para vocês. E aí, ó, é fácil comprar. maravilha. Eu tinha muita vontade de ter um comentário bíblico de Moody, né? É muito bom, muito E, bom. e o Moody é caro, ele é coisa de R$ 300. Sabe quanto que eu paguei nos dois volumes? É, R$ 150. Metade do preço, 50% de desconto. livro teológico é caro mesmo, né? Não tem jeito. Tem que ficar garimpando, né? Tem que ficar olhando na internet para ver se pega uma promoção ou outra. Bom, vamos começar, né? Bom, Márcio, tudo bom, querido? Microfone. Não estou te ouvindo. Eu tô sem o microfone. Agora Agora eu eu te tô ouvindo. ouvindo. Agora eu tô ouvindo, tá? Tá tudo bem por aí? Tudo bom, tudo bom. E o teu filho, como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Até aquecido. Tá com 1,80 m já, pastor. Rapaz, o que é isso? Você tá com Ficou. quantos anos, irmão? Ele fez 15 agora. Olha só. É. Agora, o senhor falou do microfone, eu estou lembrando, eu tinha uma equipe de vendedor, sabe? É. Aí ligava pro cara, aí o cara falou, não, eu tô aqui em Batatais. Aí o cachorro, uau, uau, uau. Nossa. Era melhor desligar o microfone, por isso eu tenho mania. Você vê, Mas, eu esse tenho. cachorro aí tá dentro do teu carro? Nada. Outro dia desse, não sei o que eu fui comprar nessas lojas virtual, né? Aí não fui comprar. A reclamação, estava reclamando, não sei do que foi. Aí eu liguei, a mulher que me atendeu estava falando comigo, daqui a pouco, cachorrada latindo. Aí eu falei assim, você está remota em trabalho remoto, né? Estou aqui em casa. Tô em casa. O meu cachorro está quieto aqui. Vamos ver se ele não. Se ele não. Eita. Ei, É engraçado essa. é. Mas está tudo certo. Tem muita gente participando aqui da nossa turma ainda? Não, só estamos em 3. É, Deixa eu ver se o Edson entrou aqui. tem o Edson, né? Então, ele não entrou, não. Eu não vou esperar, irmão. Eu vou começar. Vamos orar, né, para nós iniciarmos. Deus há de abençoar esse semestre, que nós possamos ser vitoriosos, né? Possamos aprender juntos, né? Vamos orar. Senhor, Amém. nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos concede, quando podemos aprender um pouco mais sobre a tua igreja, Senhor. Obrigado que o Senhor nos dá essa oportunidade e também agradecemos a Deus porque nós temos uma grande responsabilidade de preservar essa igreja imaculada, essa igreja vibrante, essa igreja que de fato faça uma diferença no mundo onde nós vivemos e seja de fato um referencial. E que através da sua história, que através da vida dos seus obreiros, nós possamos ser incentivados a melhor te servir e a melhor servir o teu povo também, Senhor. Fica conosco, dá-nos sabedoria. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O Edson está entrando aí, vamos ver. Está pedindo para entrar. Aí. Então, irmãos,
nós vamos estar, nesse semestre, aprendendo um pouco, né? Vai ser uma introdução, né? Acerca de que são os pais da igreja. Oi, Edson. Acerca do que são os pais da igreja. Por que foram chamados de pais da igreja? E qual a importância deles para nós? Nós, evangélicos, irmãos, não temos tanta, não valorizamos tanto a patrística, né? Nós vemos que mais os luteranos, os calvinistas da linha presbiteriana, né? Eles valorizam muito, e principalmente a Igreja Católica. A maior fonte de literatura patrística é católica. E os irmãos não fiquem escandalizados, não. Tem muita coisa boa, viu? Tirando as lendas, né? Algumas lendas, assim, que você lê, você vê que é meio impossível, né? De ter acontecido algumas coisas, né? Mas tirando aquilo, é uma literatura, assim, um conteúdo muito bom. Quem quiser fazer um curso superior, né, nessa área, faça numa faculdade católica, porque eles têm um material muito bom, o maior material é deles. Né? Muitas das coisas que eu tirei de literatura católica. Depois eu vou até passar para os irmãos durante a semana alguns livros que eu consegui baixar de editoras católicas, né? Nós temos que ler assim com uma reserva, né? Mas eu entendo assim que nós, quando estamos já fazendo um curso teológico, nós já temos a maturidade de ler uma coisa dessa, né? E não se escandalizar e não se desviar também, né? Então, nós temos a noção daquilo que é correto, daquilo que é sério, daquilo que é honesto, né? E não vamos cair no engodo, né? De muitos historiadores católicos, né? Que às vezes os caras trabalharam muito no achômetro, né? Eu tinha um professor, o pastor Celso Buzo, ele costumava dizer que existe uma filosofia do achômetro, né? Na teologia sempre tem isso, né? O cara acha que é alguma coisa, ele vai lá e escreve, e alguns engolem, né? Então, eu vou estar passando para os irmãos depois, se os irmãos quiserem baixar o material é muito bom, tá? Eu venho falando de cada um dos pais da igreja. Eu não lembro se eu baixei todos eles, mas eu tenho vários, a grande maioria dos pais da igreja, eu baixei, e eles contam a biografia de cada um daqueles pastores da antiguidade, né? E por que eles foram também classificados como pais da igreja, né? Então, iniciando a nossa introdução, eu quero deixar para os irmãos, né, eu vou trabalhar metade nessa aula e metade na outra aula. De acordo com a tradição cristã, o apóstolo João, ele foi o apóstolo que viveu mais tempo, aproximadamente 95 anos. Eles creem que quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, né, ele teria por volta de 85 a 90 anos. E como ele estava exilado, né, na ilha de Patmos, os historiadores dizem, os eruditos dizem que ele morreu no exílio. Mas ele deixou vários escritos, né? São as cartas, o Evangelho, né? E deixou outras coisas que nós não temos, que não foram canonizados, né? O material que não foi canonizado, mas que a igreja primitiva ela se apropriou. Então, tem muitos ensinamentos, muita coisa que o apóstolo João deixou, que não está na Bíblia, né, que não foi colocado no cânon bíblico, que lá em Nicéia eles creram que não era viável colocar, né? Não eram inspirados, né? Então, não foram colocados, né? Ele teria vivido até o final do primeiro século. Nós sabemos que o apóstolo João, quando da crucificação de Jesus, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos, aproximadamente 17 anos, né? Lucas é o que mais se detém nisso, né? Lucas diz que ele tinha aproximadamente 17 anos, tanto que
ele era o mais novo, né? E ele era tido assim como o mascote do Colégio Apostólico, né? E Jesus deixou o encargo dele cuidar de Maria, né? Da mãe dele, da mãe de Jesus, que ele cuidasse, porque ele era o mais novo. E o Senhor sabia que ele iria viver mais tempo, né? Nós não sabemos pela história o que aconteceu com Maria, como é que foi a morte dela e como é que foi o cuidado do apóstolo João. Nós sabemos que ele saiu de Jerusalém depois, né? Eu creio que lá pelo ano 70, quando da diáspora da cristandade, e ele foi para Éfeso. E ele ficou em Éfeso, né? E por ali ele formou, né? Trabalhou ali na igreja, né? Eu creio que até na igreja onde Timóteo tinha trabalhado, né? E ele formou um grande discípulo dele chamado de Policarpo, que foi bispo da cidade de Esmirna. Eles creem que o apóstolo João também esteve lá na cidade de Esmirna. Mas mais para frente nós vamos estar entrando nesse ponto aí, né? A data que normalmente se atribui à sua primeira carta é o ano 98. Devido à idade avançada e linguagem paternal com a qual se dirigia aos seus destinatários, ele certamente poderia ser considerado um pai para a igreja primitiva. Só nessa primeira carta ele usa a palavra filhinhos 7 vezes. Cristãos que lhe eram contemporâneos ou que surgiram um pouco depois, quando assumiram a tarefa de incentivar as comunidades cristãs por meio de cartas, também demonstraram uma atitude compassiva com seus interlocutores, procurando incentivá-los. Coincidência ou não, algum tempo mais tarde, convencionou-se chamar os homens que sucederam aos apóstolos e seguiram seus passos de pais apostólicos. Alguns desses foram instruídos diretamente por João, Filipe e Paulo. Havia os que não tiveram essa oportunidade, mas eram discípulos dos que foram ensinados pessoalmente pelos apóstolos. Foram esses homens os responsáveis por darem seguimento ao trabalho iniciado pelos seguidores diretos de Jesus Cristo. Nós podemos, irmãos, observar que nos primeiros séculos, né, nos primeiros anos, né, do cristianismo, não existia uma sistemática. Os irmãos lá do primeiro século, eles não tinham uma ordem de culto. Eles tinham, assim, tinham um protocolo, né? Vamos chamar assim, de como cultuar, né? Eles tinham, assim, eles começavam, né, com oração e tal, mas não existia uma ordem de culto. Era muito, assim, espontâneo. Se a pessoa chegasse num culto, numa igreja daquelas lá, e quisesse dar uma palavra, automaticamente ele era liberado para falar, né? Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, na sinagoga era assim, né? Chegava numa sinagoga, o indivíduo chegava, temos um irmão visitante aqui, vamos dar uma palavra para ele. Ele ia lá e pregava, né? Na igreja primitiva também era assim. Após a morte dos apóstolos, né? Já depois do ano 100, aí começou a se sistematizar o culto cristão. Se vocês quiserem conhecer melhor, tem um livro da Vida Nova que fala sobre o culto cristão. Acho que é o Dr. Shedd até que escreveu esse livro. E ele vai mais fundo nisso aí, ele trabalha bem, né? Mostrando como que era o culto na antiguidade. E a gente vai olhar, é totalmente diferente do que nós temos hoje como culto, né? E eram muito mais, assim, intimista, né? Muito mais... o crente, ele tinha muito mais liberdade no culto, e o pregador não era o ponto central do culto, né? Como é hoje, mas a comunhão era algo que era incentivado no meio daqueles irmãos. Então, havia assim, um momento de testemunho, onde todo mundo falava, todo mundo comunicava. Não existia uma prédica como nós temos hoje. Essa prédica que nós temos, irmão, é herdada dos americanos. Nós fomos evangelizados pelos americanos,
Então, a prédica nossa é totalmente, né, oriunda dos grupos americanos, que herdaram dos grupos anglicanos, né, ingleses, né? Os nossos batistas, que saíram do grupo de rebeldes lá da igreja anglicana, vieram, em 1600 e pouco, vieram para os Estados Unidos, eles tinham assim a noção de culto que aprenderam dos anglicanos, da igreja inglesa, né? Então, era totalmente diferente do que era na antiguidade, né? Com o avanço do segundo século, os que estavam à frente das igrejas espalhadas pelo mundo se depararam com uma situação que já havia começado nos últimos anos da vida do apóstolo João, porém estava ganhando novas proporções. O avanço do gnosticismo e o surgimento das primeiras heresias, cujos defensores diziam ser cristãos. Por isso, o foco das cartas mudou de simples incentivo para o combate contra falsos ensinos e a defesa das doutrinas básicas ensinadas pelos apóstolos. Os irmãos sabem, né, que os gnósticos, eles criam, né, a própria palavra diz, né, que era o conhecimento, a gnosis é conhecimento, né? E eles criam que, por exemplo, uma das crenças deles, eles criam que Jesus não tinha carne e osso como nós, né? Eles criam que Jesus era um espectro, era um fantasma, né? E, portanto, eles não criam que Jesus sofreu na cruz, né? Que foi pregado no madeiro, que sofreu e que ressuscitou. Eles criam também que a carne, era impossível Jesus ter sido de carne, porque a carne era suja, podre, pecaminosa. Então, eles criam que Jesus não poderia ter sido humano como nós. Criam também que o ser humano, porque a carne era fraca, né? Era impura, ele podia extrapolar, fazer o que quisesse, que essa carne ia ficar, quando ele morresse, né? Ele ia sair desse corpo carnal. E aí, a alma dele, que era imortal, essa alma era impecável. Eles criam assim, né? Hoje nós temos muitos crentes pensando, né, dessa forma. Né? Eles pensam que lá fora eles podem fazer o que eles quiserem, né? Dentro da igreja, a partir do momento que eles adentram a igreja, aí eles se tornam santos. Os gnósticos criam assim. Então, essa heresia trouxe muita dificuldade, né? Muita polêmica, muita divisão na igreja. E quando nós, não nesse semestre, mas no semestre que vem, nós vamos abordar alguns pais da igreja se desviaram, irmãos, e caíram nessa doutrina. Então, alguns pastores que eram tidos como pais da igreja, num determinado momento da vida, partiram para essa heresia. E morreram nessa heresia, apostataram da fé, né? Então, é uma coisa muito séria. Hoje, eu vejo assim, as pessoas que caem nessa falácia de heresias, caem porque não conhecem a história da igreja, não conhecem as doutrinas básicas da igreja. E, se você conhece, irmãos, você não vai ser iludido por falsos profetas. Os que se dedicaram a essa nova abordagem vieram a ser chamados de pais apologistas. Então, eram aqueles que combatiam a apologética, né? É a defesa da fé, né? Vocês vão ter essa matéria mais para frente, alguns, não sei se o irmão Márcio já fez apologética, né? Mas quem não fez vai ter que fazer apologética. Apologética é a arte da defesa da fé. Então, esses pais apologistas, eles foram aqueles que escreveram contra essas heresias. E pais polemistas foram os que criaram polêmica, né? E confrontaram esses hereges, né? Sendo que esses últimos se destacaram mais a partir do século III, né? Um pouco antes de Constantino. Seus escritos foram muito necessários, pois os que aderiram a determinados conceitos errôneos, principalmente os gnósticos,
eram muito ativos em disseminar suas ideias. Dentre elas, a desvalorização do corpo e a descrença em sua ressurreição. Mas o caráter de encorajamento não foi abandonado, pois o segundo século foi um período de muito sofrimento para os cristãos devido à máquina de perseguição do Império Romano. Então, irmãos, quando nós começarmos a entender, né, a patrística, nós vamos ver que várias heresias que estão sendo pregadas hoje não são novidade, irmãos. Já foram pregadas lá no início do cristianismo. Já foram disseminadas no início do cristianismo. Causaram, assim, um malefício. E que, se a cristandade conhecesse, não entraria nessa barca furada, né, hoje. As obras de alguns pais da igreja do segundo século não sobreviveram até os dias de hoje. No entanto, Eusébio de Cesareia menciona tais homens em seu importante trabalho, né, História Eclesiástica, escrito no início do século IV. Sobre eles foi dito o seguinte: numerosos memoriais do fiel zelo dos antigos homens eclesiásticos daquela época ainda são preservados por muitos. Eusébio, né, o bispo de Cesareia, ele foi o primeiro pastor a escrever uma história da igreja. O primeiro livro sobre história da igreja foi escrito por Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia era um homem muito culto e ele diz que o curso de discipulado, conta-se, né, que o curso de discipulado dele demorava 2 anos. O indivíduo, para ser batizado na igreja de Eusébio, tinha que passar por um curso de discipulado de 2 anos. E ele escarafunchava a doutrina, né? E ensinava tudo. O indivíduo, quando ia ser batizado, ele já conhecia tudo. E ele era até meio questionado, né? Porque no início da era cristã, as pessoas criam e eram batizadas. Mas depois, com esse grave problema das heresias, foi necessário se instituir um curso de discipulado para que o indivíduo adentrasse a igreja cristã conhecendo a doutrina cristã. Nós destacamos particularmente, né, os escritos de Heráclito sobre o apóstolo e os de Máximo sobre a questão tão discutida entre os hereges, a origem do mal e sobre a criação da matéria. Isso vocês vão ter que aprender, irmãos, porque no concílio vai cair isso aí, né? Quem for ser pastor, né, vai ser sabatinado sobre a origem do mal e a criação da matéria, que é filosofia, né? Isso aí é filosofia aplicada à teologia, né? Também os de Cândido no Hexamerão e os de Apião sobre o mesmo assunto. São uns nomes feios, né, irmão? Né? Os caras eram grego, né? Lá daquele lado lá. Então tem uns nomes meio estranhos, né? Assim como os de Sexto sobre a ressurreição e outro tratado de Arabiano, escritos de uma multidão de outros em relação a quem, por não termos os dados, é impossível declarar quando eles viveram ou dar qualquer relato de sua história. História da Igreja, livro 5, capítulo 27, Eusébio de Cesareia. Eu tenho a História Eclesiástica aqui na minha biblioteca, né, traduzida em português, né? É um volume grosso assim, né? Tem se os irmãos procurarem, na CPA, a minha acho que é da CPAD até. Faz muitos anos que eu comprei, tá velhinha aqui, né? Em alguns casos, Eusébio citou trechos desse material perdido, pois ainda estava disponível naquele tempo. Isso foi de fundamental importância para a preservação de ao menos uma parte do que tais autores disseram e também para se saber alguma informação a respeito deles. Todos esses pais, os apostólicos, os apologetas e os polemistas, hoje em dia são costumeiramente chamados de pais da igreja.
eles não eram somente pastores, mas eles eram versados, né, intelectualmente, e eu tenho certeza que espiritualmente também, né, para direcionar os seus ensinos para a igreja, né? As obras que eles escreveram recebem a denominação de literatura patrística, literatura dos pais, né? Uma historiografia cristã séria não pode existir sem considerar o que tais homens ensinaram, em especial os do segundo século, devido à grande proximidade com o tempo dos apóstolos. Sendo assim, é aceitável concluir que aquilo que disseram representa em grandíssima medida o que os primeiros discípulos de Jesus acreditavam, mas que por algum motivo não tiveram a oportunidade de explicar com maiores detalhes. O próprio apóstolo João diz, né, que se todas as obras de Jesus fossem relatadas, né, escritas, não caberiam, né, nenhum tipo de literatura, né, existente no mundo. Não seriam volumes e mais volumes, né? Então, o que nós temos na Bíblia, irmãos, são assim excertos, né, resumos daquilo que o Senhor falou. E são tantas coisas, né? Não precisa de mais nada, né? Eu vejo assim que a Igreja Romana, ela acrescentou tantas coisas. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver que o que tem nos apócrifos, né, é uma loucura de ensinamentos que assim, não, só cabe na cabeça do Papa, né? Na cabeça nossa, como evangélico, não cabe, né? Por exemplo, ainda que não seja nenhuma surpresa, pois a Bíblia é muito clara quanto a isso, é esclarecedor constatar que os referidos pais da igreja entendiam Mateus 10, 28 exatamente da mesma maneira que a maioria dos cristãos de hoje, demolindo assim a teoria aniquilacionista, né? De fato, ela sequer existiu naquela época, dentre as heresias cristãs emergentes. Por isso, não há apologias contra tal conceito materialista, embora ele não fosse novidade e, ocasionalmente, era mencionado em referência aos epicureus. Então, algumas coisas, irmãos, que nós, às vezes, questionamos hoje, não foram questionadas lá, né? Porque as pessoas tinham uma compreensão correta da vontade de Deus, né? Para eles, como crentes e como igreja. Uma coisa que eu tenho observado, irmãos, é muito triste nos nossos dias, que a igreja perdeu, né, o rumo. Essa semana eu vi uma declaração de alguns pastores, né, pedindo o impeachment de Bolsonaro, e lá na declaração diz que eram pastores evangélicos, não sei de quanto, presbiterianos, batistas. A nossa convenção teve que fazer uma declaração dizendo que a denominação não estava comungando com aquilo que aqueles irmãos pastores estavam falando. Os pastores perderam a noção. A própria democracia diz que a igreja é separada do Estado. É a tônica da democracia, né? Ser separada do Estado. A Igreja Católica sempre foi, depois de Constantino, sempre foi entrutada com o Estado, né? Que a Igreja Católica seja, né? Nós já estamos acostumados, nós vimos sempre isso aí. Agora, que a Igreja Evangélica faça isso, eu tenho até vergonha de ver assim, alguns pastores sendo candidatos. Isso não é papel de pastor. Pastor foi chamado para pastorear. No primeiro século, no primeiro, segundo, terceiro século,
a igreja tinha essa noção muito clara. A igreja foi perseguida, irmãos, porque não concordava com o Estado. A igreja começou a ser perseguida porque não reverenciava o rei como um deus, né? E os pagãos, né, os romanos, criam que César era uma divindade. Ele mesmo se autoelegeu como divindade. A igreja foi perseguida por causa disso. O próprio Jesus disse, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja hoje tem perdido esse referencial. Nós queremos ser amigos do rei. Nós queremos ter o nosso lugarzinho lá na Câmara dos Vereadores. Nós queremos estar assentados, né, entre os poderosos. Os fariseus faziam isso. Os saduceus também. Nós não podemos fazer isso. E é bom nós conhecermos a história da igreja, né, principalmente a patrística, para nós vermos que a igreja de hoje é totalmente diferente da igreja antiga. E os pais da igreja de hoje, né, os pastores, são totalmente diferentes e devem reavaliar mesmo a sua postura como pastor, né? O primeiro registro que há sobre isso no seio da comunidade cristã é do século IV, a respeito de alguns cristãos árabes que se viram propensos a acreditar no materialismo. Porém, depois que Orígenes foi enviada para ajudá-los, abandonaram imediatamente essa ideia devido às explicações que ouviram. Nós aprendemos, e o maior ensinador nosso, o maior mestre, é o próprio Jesus, né? Nós vemos que Jesus, ele sabia diferenciar bem as coisas, né? E uma das coisas que mais me admira em Jesus, né? Ele disse que o nosso sim devia ser sim e o nosso não devia ser não. Nós não deveríamos comungar nunca com a injustiça, com a prática da injustiça, com a mentira, com o engano. E muitas vezes nós estamos assim, às vezes a gente não fala que concorda, mas fica quieto, né? Existe o pecado de omissão também, né? Por fim, ainda uma quarta classificação chamada de pais teólogos científicos, que se refere aos escritores após o Concílio de Nicéia, que foi em 325, né, da nossa era. Eles são de um período até então inédito para os cristãos, o da liberdade religiosa. Depois de Constantino, né, a igreja nadou de braçada, né? A igreja ganhou terreno, né? Ganhou dinheiro para construir templos, né? E por aí afora, né? Isso foi a maldição da igreja. Né? Antes tivesse ficado perseguida, né? Que teria se mantido fiel à sua doutrina. Eles são de um período até então inédito para os cristãos, o da liberdade religiosa. Né? Visto que não havia mais perseguições, eles inauguraram uma última fase do cristianismo antigo, que se caracterizou por uma intensa produção literária e foi responsável pelas principais sistematizações teológicas da igreja. Então, vendo aqui, eu quero só citar alguns pais apostólicos, né? O autor do Didaquê, cerca de 98 depois de Cristo. A Didaquê, também conhecida como Instrução dos 12 Apóstolos ou Doutrina dos 12 Apóstolos, é uma das obras mais antigas da literatura cristã fora do Novo Testamento. Estima-se que ela foi escrita entre os anos 90 e 100 da nossa era, especialmente aos pagãos recém-convertidos. É considerado o primeiro catecismo cristão, estando dividida em basicamente 3 partes. Os 2 caminhos, né, o caminho da vida e o caminho da morte, o ritual do batismo, né, o jejum e a comunhão, né, a Eucaristia,
a ceia do Senhor. E por último, né, ela trata sobre o ministério e o ensino doutrinário. Quem já leu Didaquê vai ver que assim, é um curso de discipulado. E era exatamente isso. Ele era usado para isso. A palavra Didaquê quer dizer ensino, né? Eles usavam já nessa época, né, como instrução para o batismo, para o indivíduo adentrar a igreja cristã. Por que faziam isso? Porque os pagãos, irmãos, não sabiam, não conheciam. É a mesma coisa que nós fomos pregar, irmãos, para um árabe. Hoje em dia a televisão está aí, né? Fala de Jesus, os quatro cantos, né? Lá nos países muçulmanos não fala, porque os nossos canais não entram lá. Pode até entrar a novela da Globo, esses filmes porcaria, né? Pode até entrar aí. Mas no culto cristão não entra. Na Coreia do Norte também não entra. Ali no Himalaia também não entra. As pessoas não conhecem Jesus. Eu fiquei assim muito admirado. É um filme que assisti e o cara perguntava, né, para uma dessas pessoas que mora nesse país: você já ouviu falar de Jesus? Não, nunca ouvi falar. É muito triste. Para nós é comum, né, irmãos? Nós nascemos ouvindo falar de Jesus, e nós somos um país cristão. Mas esse pessoal não conhece, não sabe quem foi Jesus. Os muçulmanos até citam Jesus, o Alcorão cita Jesus, né, como um profeta, né, mas sempre abaixo de Maomé. Então os muçulmanos às vezes até sabem do nome de Jesus, né, mas não sabem quem foi Jesus. E é necessário, né, uma doutrinação, um doutrinamento, um ensino sistematizado para que essas pessoas conheçam, né, o nosso Jesus. Eu tenho um aluno meu, que ele é pastor hoje, ele é pastor lá na Inglaterra. E ele começou uma igreja lá em Manchester. Ele saiu do seminário, né, quando ele terminou o seminário, ele foi para Foz do Iguaçu, porque ele já tinha o chamado missionário, e ele foi trabalhar com a comunidade muçulmana lá em Foz do Iguaçu. E aí ele começou a aprender árabe e tal, ele e a esposa dele, a Denise, né, que era da igreja do pastor Domingos. E aí eles ficaram, acho que 2 anos em Foz do Iguaçu, e aí foram lá para a Jordânia para aprimorar, né, a língua árabe. E aprendeu bem árabe e tal. E aí ele foi colocado, eu não sei que missão que é a dele, não é nenhum tipo, não é uma junta de missões da nossa, dos batistas, né? É uma outra interdenominacional. E ele foi colocado lá em Manchester. E eu trouxe ele aqui na nossa igreja, alguns anos atrás, né? E ele falou para nós, ele contou para nós. Até eu aluguei uma chácara, nós ficamos na chácara e ele falou para a gente, lá na chácara. E ele contou como que ele começou o trabalho. O bairro onde ele mora é um bairro só de muçulmanos. E ele começou a fazer amizade com os muçulmanos. Ele é estrangeiro também, né, brasileiro. E aí começou a fazer amizade, tá? E aí convida um para ir em casa, tal. E os muçulmanos, irmãos, eles têm assim um sentido de hospitalidade muito grande. Eles gostam de se relacionar, eles gostam de... É igual brasileiro, gosta de comer um churrasco junto, tá? Eles não comem churrasco, né? Mas eles gostam de comer juntos, bater papo e tal. O que os ingleses não são muito, os nórdicos não são, mas eles são muito parecidos com os latinos. Eu acho que nós herdamos deles isso, porque principalmente nós brasileiros, porque eles viveram muitos anos em Portugal, né? 800 anos na Península Ibérica, eles viveram quase 900 anos. Eles ocuparam quase toda a Península Ibérica. Tanto que a nossa língua é cheia de arabismo, né? Alface, né? Almeirão, todas essas palavras assim, né? Vem do árabe. E
Alencar, né? O sobrenome é Alencar, é árabe. E, então ele começou a fazer amizade com os muçulmanos e tal. E aí, jogando bola, gosta de jogar bola. Os árabes também gostam de jogar bola. Ia jogar bola na quadra e tal. Nunca tinha pregado, ninguém sabia que ele era pastor. Um belo dia ele convidou uma família para ir jantar lá com ele. A Denise fez um jantar e tal. E aí, na hora do jantar, ele orou. E os caras acharam interessante, né? A oração. Era muito bonito. Ficaram curiosos. Aí o chefe da família lá perguntou, começou a questionar, perguntar a ele, né? Ele começou a evangelizar o cara se converteu. Converteu ele, a mulher, os filhos, e aí começou a igreja. Outro dia desse ele me mandou um vídeo do culto, nessa época de pandemia. Lá não tinha sido proibida as igrejas ter culto, né? Pelo menos na época que ele me mandou, não tinha. A igreja lotada, irmão, lotada, só de muçulmanos, ex-muçulmanos, né? Porque o ministério é com eles, né? O ministério dele é com eles. Então, essas pessoas, elas têm se ensinadas desde o beabá do cristianismo, para saber, né? Para conhecer o cristianismo. Nós fazemos isso com as nossas crianças na escola dominical. Como eles aprendem a ser cristãos? Através da escola dominical, onde as professoras ensinam os rudimentos da fé. E é isso que os adultos perderam. As igrejas batizam a pessoa sem conhecer nada, sem saber nada. Está cheio de incrédulo dentro das igrejas porque não se converteram, porque não conhecem a verdade acerca de Jesus. Irmãos, nós vamos hoje ficar por aqui, tá? Eu até passei. Eu ia a minha previsão era de ir até às 10 horas, né? 10h03 agora. Eu quero lembrar os irmãos o seguinte: eu passei uma ficha de leitura. Eu quero que os irmãos leiam aquela matéria que eu digitalizei, né? E preencham a ficha de leitura e me entreguem até sexta-feira à tarde, que eu vou começar dando nota por aquele material. Tá? Durante a semana que vem, eu já vou estar passando outro material para os irmãos irem lendo. Mais para frente, irmãos, eu não gosto de ficar falando sozinho, não, tá? Eu vou destacar alguns irmãos para estarem falando algumas coisas, né? Acerca do material que eu vou estar mandando para os irmãos. Então, eu vou dar nota pela aula também que os irmãos derem. Não precisa ser uma aula. Os irmãos podem, vão ser um mediador, né? Então, não tem nada de difícil, não. Tá? Nós todos vamos estar interagindo juntos. Alguma pergunta? Deu para entender mais ou menos aquilo que eu quis passar? Deu sim. Então tá bom. Outra coisa, esse material, essa aula, vai estar gravada na minha página no YouTube. Depois eu vou passar o link para os irmãos, né? Eu vou subir ela agora à noite para o YouTube. E aí depois, se os irmãos quiserem dar uma repassada e tal, os irmãos podem baixar, gravar lá e usar. Pastor, pode falar. A leitura é aquela que começa com a introdução do Billy, falando do Billy, da avó, assim, conta a história do Billy, aí depois entra na patrística, né? Os pais da igreja, é isso? Uma que começa com um mapa. Eu tenho um mapa da Europa, né? Ah, tá, então. É que eu tirei xerox dela. Então é isso aqui. Esse que tem que fazer o resumo, né? Isso, exatamente. Eu não consigo ler ele na tela também. Eu tenho que imprimir, eu imprimo e aí leio. Então eu tenho dificuldade visual. Eu não consigo ver. Então tá bom. Então eu vou estar disponibilizando a aula gravada para os irmãos e o próximo material durante a semana eu vou passando. Qualquer dúvida, irmãos, que os irmãos tiverem, os irmãos podem me contactar no nosso grupo. Nosso grupo é para isso, tá?
Eu vou estar passando algumas notícias, algumas coisas que eu achar interessante, vou estar colocando no grupo para a gente ir interagindo assim, tá bom? Se os irmãos quiserem convidar alguém para participar da aula, pode convidar também, não tem problema, tá bom? O mais, acho que é só isso, não tem dúvida nenhuma, né, irmão? Então, Deus abençoe. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado. Bom final de semana para vocês todos. Igualmente. Boa noite para todo mundo aí. Deus abençoe e um bom final de semana. Amém. Boa noite para todos. Bom final de semana. Valeu.